para você ser um homem bom, um homem de bem, uma pessoa que anda no caminho, nos caminhos do Senhor, você precisa ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus. E como é que você faz isso? Quando você procura intimidade com Deus. E como é que você tem intimidade com Deus? Quando você busca na palavra de Deus. Separa um tempo, faça uma análise, um exame, como está a sua vida. E a outra característica desse homem, ele era um homem de fé. Tudo que ele pedia a Deus, ele pedia com fé. Você é crente? Você serve ao Senhor? Como é que está a sua fé? Alimente a sua fé, buscando a presença do Senhor. Se envolva com Deus. Ser avô, não sei se é problema ou se é privilégio. Porque tem avô que diz que estraga neto, né? Os filhos geralmente falam isso. Mas eu creio que o avô é um abençoador. Avô é aquele que cuida, né, com mais carinho do que os pais. E assim, e ai de você, se você brigar com o neto. O neto pode tudo, não é? O filho, aquilo que o filho não podia fazer, o neto pode, né? Então, aos vovós, aos vovôs, né? Parabéns, que Deus abençoe, continue sendo avô coruja, cuidando dos seus netinhos, mas os seus netos têm pais, tá? Deixa os pais cuidar deles, tá? Que tem muitos avós aqui, né, que a gente faz o trabalho com a terceira idade aqui, a gente faz a reunião toda quinta-feira às 15 horas, e ali a gente tem um momento de leitura da palavra, a gente tem um momento de dinâmica, um momento de oração. Ultimamente nós estamos orando muito, né? E tem uns avós que falam, não pastor, eu não posso, porque eu vou ficar com o meu neto. Aí eu falo, mas o neto não é problema seu, é do seu filho. Não, pastor, eu tenho que ficar. Os filhos vão me pegar lá fora, mas tudo bem. Mas a gente faz isso para que vocês possam ter aquele momento de comunhão. Gente, o nome da nossa terceira idade é Geração Mais. Sabe o que um neto teve a coragem de falar? Um neto, eu não sei se ele está aqui, eu não vou falar não o nome dele. Geração Mais Comida. Agora vocês veem, sabe por quê? Que depois daquele nosso momento, daquele encontro, aí todo mundo traz um lanchinho, aí a gente tem aquele momento de comunhão, que é assim que a igreja deve viver, em comunhão. O salmista fala o quê? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E essa união vem através da nossa comunhão. O corpo de Cristo precisa estar em comunhão. Amém? Mas vamos ao que interessa? Vamos à palavra de Deus. Nós estamos hoje falando sobre Barnabé. Vamos falar hoje sobre Barnabé. Quem foi Barnabé? O que esse camarada fez? Nós já falamos que o nome dele era Barnabé. Ele era de onde? Natural de onde? De Chipre. Mas também chamado de José de quê? Da Consolação. Por quê? O que esse camarada fazia? Quem foi esse camarada? O que ele viveu? Onde ele viveu? Qual foi a influência dele para o Evangelho? Quantas pessoas falam de Barnabé? E eu quero convidar a vocês para abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, para ler comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 26, para a nossa meditação. E nós vamos pensar hoje no tema santificados como Barnabé. Santificados como Barnabé, ok? Atos 11, 19 diz assim: e os que foram dispersos a partir da perseguição que começou
com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui na tua casa nesta manhã, de poder, ó Pai, compartilhar da tua palavra com o teu povo. Que haja em nós, Senhor, um constrangimento tal, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, cada visitante, Pai, que entrou aqui nesta manhã, que o Senhor dê entendimento, para que, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, com a tua mão estendida sobre nós. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Nós vamos pensar aqui algumas características desse camarada chamado Barnabé. Barnabé, como a música disse, ele era natural de Chipre, também era chamado de José. Barnabé tinha uma característica muito especial, era um homem que gostava de consolar, era um homem que se prontificava a abençoar as pessoas. E às vezes nós não vemos muito falar sobre Barnabé, mas Barnabé era da escola dos profetas. Foi Barnabé que chamou Paulo para ser missionário. Depois que Paulo se converteu, ele ficou recluso durante algum tempo, e ali Barnabé foi e apresentou ele aos apóstolos. E dali então, Paulo começou a fazer suas viagens missionárias, começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Barnabé era um homem muito, digamos assim, homem humilde, simples, mas que tinha um coração voltado para a palavra de Deus. E esse texto, ele começa narrando que foi após a perseguição, a morte de Estevão, que os evangélicos, os cristãos, os crentes se espalharam. Mas eu acho fantástico, porque esse texto ele nos leva a pensar na importância que tem quando nós falamos do amor de Deus. Quando nós somos assim, tocados pelo poder de Deus. Eu fiquei feliz quando eu vi o Marco Coutinho aqui, falei, não precisava nem pregar mais, que o menino chegou aqui, ele deu um recado, falou e ainda fez um convite. É assim que o amor de Deus nos constrange, é assim que nós somos impulsionados. Quando a Suzana chegou aqui, que falou do campo, onde ela estava vivendo aquele momento, gente, é a coisa mais gostosa do mundo, quando você tem o privilégio de sair pelo campo falando do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você encontra outros povos, pessoas de outras crenças, onde você pode falar do amor de Deus, que Deus é aquele que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para nos resgatar. Quando eu nem era ainda seminarista, aqui nessa igreja aqui, há muito tempo atrás, eu ainda tinha um pouco de cabelo, nem casado eu era, irmãos.
Você vê quanto tempo faz, né? Muito tempo. Sou de casado com essa menina ali, já vão para 27 anos de estrada, de abençoado casamento, de lutas. Mas se eu der mole, ela me bate. Aí eu tenho que andar onde? Na linha, né? Então, eu tinha o privilégio, irmãos, vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca quis ser pastor. Que coisa, né? Parece até que todos os pastores têm a mesma história. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum, gente. Eu fugia, porque o meu desejo era falar do Evangelho. Mas para falar do Evangelho não precisa ser pastor. Precisa, Marcos? Não precisa. Porque a missão, a responsabilidade é de todos nós, de pregarmos o Evangelho. Tem aqui uma evangelista nata, 90, 100? Já fez 100? 100 e quantos? 109 almas que ela já ganhou para Cristo. Olha, se espelham nela, gente. Compartilhem do amor de Deus. Então, o meu prazer, o meu desejo era compartilhar do amor de Deus. José, ou Barnabé, também era assim. Então, quando nós somos santificados pelo amor de Deus e para viver uma vida plena na presença de Deus, louva a Deus, porque o tema anual da nossa igreja, eu até esqueci, meu Deus, como é que é mesmo, gente? Viu, Luiz? Pode falar. Irmã Sônia já ia ali, tirar a cola ali, eu vi que ela ia tirar a cola. Santificados para conquistar. E a nossa maior missão é conquistar almas para o reino de Deus. É levar vidas ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode falar, mas eu não sei falar. Claro que você sabe. Você sabe pedir comida. Você sabe pedir água. Você sabe pedir dinheiro ao seu pai. Ou não? Quando você está em apuro, você não vai orar? Então, uma das características de Barnabé, ele que era um homem bom, um homem de coração puro, um homem que procurava ajudar todo mundo. Gente, quando ele encontra Paulo, Paulo estava lá esquecido. E ele fala assim, menino, vem cá. Eu vou levar você, vou apresentar você a pessoas que vão levar você ao topo do mundo, pregar o Evangelho em todos os lugares. E olha que Paulo não era qualquer coisa não, hein? Paulo, ele foi ensinado aonde, pastor Pedro? Aos pés de quem? Pastor Pedro? Gamaliel, pastor Pedro está pensando ali. Aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era um homem que era muito religioso. Eu digo que Paulo, ele gostava de fazer churrasquinho de crente. Ele gostava de jogar os crentes lá na arena, para ver os leões destruindo os crentes. E lá ele encontrou quem? Esse Barnabé, esse camarada que era um homem bom, e era um homem simples. Então a primeira característica de um crente, ele tem que ser um homem bom, ele tem que ter um coração bom, ele tem que andar na presença do Senhor, se espelhar no Senhor Jesus Cristo. Faça um exame. Como é que está a sua vida? Você tem sido bom? Será que você tem se importado com as pessoas que estão ao seu lado, que têm caminhado com você? Ou você fala, farinha pouca? Isso. É assim que é a vida? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando eu sou um homem bom, uma mulher boa, que tem uma boa índole, um bom caráter, que tem a índole de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, eu tenho o privilégio de abraçar e de caminhar com o meu irmão, eu tenho a alegria de caminhar com o meu irmão, eu me importo com o meu irmão. Foi o que aconteceu com Barnabé. Quem sabe, se Barnabé não pegasse Paulo e trouxesse para sua companhia, ninguém ouviria falar tanto de Paulo.
E quando ele chega lá, que Paulo está recluso, ele apresenta aos apóstolos, ele fala: olha, ei, esse aqui é o quê? É um vaso escolhido de Deus. Quantos vasos escolhidos de Deus estão escondidos por aí? Sabe por quê? Porque eu e você não olhamos com discernimento espiritual. Você pode perguntar: mas pastor, o que é isso? Você não sabe o que é, não? Peça a Deus que Ele vai te dar discernimento, para você saber quem é de Deus, quem é vaso escolhido de Deus ou não. Às vezes, tem vasos que parecem ser vasos de honra, mas não são. E nós não podemos, de forma alguma, nos enganar. Nós não podemos fazer algo que não seja da vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo fala que nós não devemos impor as mãos precipitadamente. Por isso nós temos que ter discernimento. E Barnabé também tinha uma outra característica que está lá no versículo 24, porque ele era um homem bom e ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Como é que está a tua vida com Deus? Será que você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos plenos do Espírito Santo, nós temos o desejo de nos santificar, de purificar a nossa vida, de viver uma vida para o reino de Deus. Nós temos o prazer de falar das maravilhas que Deus opera em nossas vidas. Então, ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida de santidade na presença do Senhor, se esquivar, se fugir da aparência do mal. Então, meu irmão, minha irmã, para você ser um homem bom, um homem de bem, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus. E como é que você faz isso? Quando você procura intimidade com Deus. E como é que você tem intimidade com Deus? Quando você busca na palavra de Deus. Separa um tempo. Faça uma análise, um exame. Como está a sua vida? Faça um termômetro. Eu louvo a Deus que minha filha colocou aqui no meu celular um aplicativo que fala o tempo que eu tenho de Bíblia e o tempo que eu tenho de WhatsApp, o tempo que eu tenho de Facebook e o tempo que eu tenho de Instagram. E tem dia que eu fico com vergonha, porque o meu tempo de rede social está desse tamanho. E meu tempo de Bíblia está pequenininho. Gente, nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Se nós não estivermos fazendo isso, certamente nós seremos um crente fracassado. Ser cheio do Espírito Santo é buscar fazer a vontade de Deus. E a outra característica desse homem, ele era um homem de fé. Tudo que ele pedia a Deus, ele pedia com fé. Você é crente? Você serve ao Senhor? Como é que está a sua fé? Alimente a sua fé, buscando a presença do Senhor. Se envolva com Deus. Certa vez, um menino chegou para o seu pai e perguntou para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Você sabe o tamanho de Deus? Você consegue enxergar o tamanho de Deus? A Bíblia diz que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O Marquinhos tá bom, viu? Parabéns, Enos. Está ensinando bem o menino. Então, aquele pai ficou enrolado. Como é que eu vou explicar o tamanho de Deus? E de repente, Deus deu uma luz para ele.
lá no alto, ia passando um avião, grandão. Aí ele, filho, olha lá. Está vendo aquele avião? Sim, pai. Qual o tamanho dele? Ah, pai, ele é pequeno. Aí deu aquela luz. Tá bom, filho, vamos lá. Bota o filho no carro, corre para o aeroporto, chega lá, perto do avião, fala, filho, que tamanho é esse avião? Pai, ele é muito grande. Aí ele fala para o filho, Deus é assim, quanto mais você está perto, maior ele fica. Se você quer ser uma pessoa igual Barnabé, cheia de fé, cheia do poder, se aproxime de Deus. Chegue para mais perto de Deus. Cada dia mais. Se aproxime do Senhor. Busca o Senhor. E você vai ver o quanto Deus é grande. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, você quer conhecer a Deus, então se aproxime dele, faça como Barnabé, seja um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora eu vou passar a palavra para a Bia aqui. Então, quer ser santificado como Barnabé? Vocês querem ser santificados como Barnabé? Se você é santificado, primeiramente você é separado. Você consegue entender isso? Você é separado. Então, primeiramente, seja um exemplo de cristão. O pessoal aí fora está querendo deturpar a nossa identidade de cristão. Então, a palavra, principalmente para você, vovô, vovó, que no dia, não só dia 26, mas todos os dias, que ser avô, eu ainda não sou, propriamente falando. Mas eu tenho uma sobrinha que vai ganhar neném mês que vem, e a minha cunhada está na glória, e ela diz que os avós somos eu e o João. Então, você é vó mês que vem. Né? O nosso Peter está chegando. Né? E o maior presente que eu quero deixar para o Peter e para os netos que virão é ser um exemplo de cristão. Quando você é um genuíno cristão, você vai impactar todas as gerações vindouras. Deus fez uma promessa a Abraão de que a descendência dele seria tão grande a ponto de ele não conseguir contá-la, tal qual as estrelas no céu. Numa das nossas reuniões de terceira idade, nós temos uma idosa, ela hoje não está aqui porque ela fez uma cirurgia de catarata, e ela nos contou uma história interessante, de que a avó dela era cristã, e ela orava muito pelos filhos, e orava pelos netos. E quando ela faleceu, nenhum daqueles filhos nem netos havia entregue a sua vida ao Senhor. Ela não viu, mas ela creu. Todos os filhos e os netos se renderam ao Senhor. E hoje, os seus netos, inclusive essa idosa, que eu vou falar, minha amiga muito querida, irmã Ruth Xavier, está cumprindo o mesmo legado dela. Ela continua orando por seus filhos e pelos seus netos. E ela crê que, assim como foi com a avó dela, ela, ainda que não veja, ela terá os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos servindo ao Senhor. Porque ela se comporta, ela busca, procura ser uma cristã genuína. Uma outra forma de você ser santificado como Barnabé é procurar, como o pastor João disse, ser próximo de Deus. Assim como diz lá o texto, a parte A de Tiago 4:8, aproxime-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. Quer ver um exemplo? Faz uma selfie aí. Quem está com o celular, a galera da selfie aí, faz uma selfie aí. Rapidinho, gente, rapidinho. Pode pegar o celular e fazer a selfie. Faz uma selfie bem bonita aí. Olha lá. A criançada gosta, né? Gente, cadê o celular, Marquinhos? Tu tá sem celular? Que vacilo, cara. Aí, ó, o cara é bom, ó, ele não usa celular na igreja. Ó. Mas mais velha, ó, olha lá. Tem pai tirando com o filho. Pois é. Você faz a selfie, você deixa o celular longe ou perto de você? Hein? Perto. Agora, experimenta tentar tirar essa mesma foto de onde você está, lá da brandura. Vai dar bom ou vai dar ruim? Você vai ver com a mesma nitidez? É exatamente assim que acontece quando a sua aproximação com Deus não está como deveria estar. Nós temos a falsa impressão que é o Senhor que está longe de nós. Mas somos nós que nos afastamos dele. O meu convite hoje para você, aproxime-se de Deus. Mas, irmã Bianca, como é que eu faço para me aproximar mais de Deus? Eu estou todo domingo aqui na igreja. Quarta-feira eu venho para os cultos. Eu vou dar para você a receita. Leia a palavra. Mas não leia de qualquer jeito, não, gente. Porque tem muita gente que lê a palavra como se fosse um livro de história. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela transforma. Ela vem transformando gerações. E ela irá transformar a geração de hoje, a geração de amanhã, a geração de filhos, de netos, de bisnetos. Gerações foram impactadas para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo essa mensagem. Leia a palavra, estude a palavra, ore em todo o tempo. Orar como? O que é orar? Você que nunca orou, não sabe o que é oração. Orar é falar com Deus. Orar como? Ore sozinho. Fecha a porta do teu quarto em secreto, fala com Deus, se derrama ali. Lança fora a máscara, sabe? Às vezes você está ali e você precisa se montar assim, sabe? Você precisa, ai, mãe, eu não posso mostrar para ninguém que eu estou mal. Cara, vai para a porta, vai para dentro do teu quarto e se rasga diante de Deus. Se rasga diante de Deus, Ele sabe, Ele quer também ouvir de você. Se derrama, chora, grita, clama ao Senhor. Porque Ele está pronto para te escutar. Mas não é só sozinho, não. Junta a tua família. Quanto tempo, irmão, você não junta a tua família para orar? Mas, irmã, olha só, não mora ninguém comigo. Gente, vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram? Eu pedi agora para vocês fazerem uma selfie. Cara, faz uma chamada de vídeo. Cara, é tão bom fazer uma chamada de vídeo com quem está longe. Eu tenho uma irmã que mora em Minas. E a minha mãe agora, gente, olha, eu não faço fofoca não, que crente não faz fofoca. Mas eu vou fazer um comentário. A minha mãe está com 80 anos e a minha mãe vai casar. A esperança, viu? Não percam a fé. A minha mãe está com 80 anos, ela vai casar. E aí o que acontece? Eu faço chamada de vídeo com a minha mãe, ela não é crente. Mas eu oro com ela. A minha irmã, ela também não é crente, as minhas sobrinhas também não. Só que ela chega assim, tia, ora por mim. E eu oro. Tão longe. Mas consigo ficar perto. Às vezes, a oração está a uma tela de distância. Você fica tanto tempo vendo rios no Instagram. Eu sei que você fica, gente, eu fico também. Entendeu? Então, vamos lá. Ore em família. Ore com seus irmãos na igreja. Às vezes você olha para o seu irmão. Na verdade, às vezes você nem olha para o seu irmão. Às vezes tem um irmão sangrando do seu lado.
E às vezes a gente só ora quando alguém no púlpito chega assim, chega junto do seu irmão e ora com ele. Se o Espírito Santo te incomodar agora, ora pelo seu irmão que está do teu lado. Não espere ninguém mandar. Mas você também pode orar em gratidão. Sozinho, em família, em comunhão com os seus irmãos. Se você quer ser santificado como Barnabé, faça a diferença no dia de hoje. Não sejamos insensatos como aqueles que não possuem conhecimento. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você sabe como será o seu amanhã? Você sabe como será daqui a 15 minutos a sua vida? Você sabe quando o Senhor vai voltar? A palavra de Deus que diz o quê? Que o dia do Senhor virá como? Como? Um ladrão. Então eu digo para vocês, falem em tempo e afora de tempo para os seus netos em todo o tempo. Não contrariem em nome de Jesus o seu filho quando ele chamar a atenção do abençoado da criança. Aquela história de que, eu crio, o pai educa e o avô, como é que é? Não, o avô edifica. O avô cristão, ele edifica, ele não vai estragar os seus netos. Tá bom? E outra coisa, avô que tem o hábito de murmurar. Gente, guarda isso. A murmuração, ela atrasa o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E outra coisa, tenha fé. Um teólogo inglês, Thomas Wright, diz o seguinte, que não é de uma grande fé que você precisa, é de fé em um grande Deus. E por fim, tenha disciplina. Hebreus 12, 11 diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É difícil dizer não para quem a gente ama. É muito difícil a gente dizer não para um filho, quanto mais um avô dizer não para um neto. É muito difícil. Os meus avós, para me diziam não. Os meus pais, para dizerem não para os meus filhos. João Gabriel sabe bem disso. A minha mãe, para dizer um não para ele. É complicado, né, pastor João? Não é não? Só o sangue, né? Pois é. Mas também é difícil criar uma nova rotina alimentar. Uma rotina de estudos. Obrigada, viu, jovens? Muito obrigada. É difícil também criar uma rotina de exercícios. Mas também foi extremamente difícil para Jesus cumprir o plano de salvação, para que eu e você hoje pudéssemos estar livres da condenação eterna. E através desse ato, grandes coisas aconteceram para mudar a história de toda a humanidade. E cabe hoje a você tomar a decisão que pode fazer com que Deus faça grandes coisas na vida da sua família, nas gerações posteriores, na sua vizinhança, no nosso bairro, nas imediações que têm sofrido com tanta violência, na nossa cidade, na nossa nação. Quer mudar a história da sua família? Posicione-se como cristão. Quer mudar a história dos seus? Seja próximo de Deus. Quer ser santificado mesmo? Faça a diferença hoje. E tenha disciplina para isso. Essa igreja está aqui para te ajudar.
Nós temos sim os cultos de domingo, quarta-feira. Nós temos discipulados para homens e mulheres às terças-feiras. Nós temos reuniões de oração com a MCM às segundas-feiras, tanto presencial como online. Nós temos aqui o culto dos surdos, às quintas-feiras à noite. Nós temos às quintas de tarde reuniões aqui ou nos lares com a terceira idade. Nós temos a nossa juventude realizando o Religue continuamente às segundas-feiras, não é isso? Toda segunda-feira. O que não falta é espaço e oportunidade para você aprender como se santificar, para impactar não somente os seus futuros filhos, os seus futuros netos, mas os seus vizinhos, os seus amigos, contagiar toda uma geração. Se você está desanimado, hoje Deus te chama para te dar um novo fôlego. Se você neste momento está aqui, está triste porque tem um familiar seu, ou alguém que você ama, que você gostaria que estivesse aqui e hoje não está, fique de pé no seu lugar. Mas se você crê que a partir do que você escutou hoje aqui, sobre quem foi em Barnabé, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje você pode sair daqui para ser um Barnabé na vida dessa pessoa. Eu clamo ao Senhor para que você hoje seja um Barnabé na vida dessa pessoa. Que você não desista de orar para essa pessoa. E se você crer que Deus, a partir de hoje, pode fazer grandes coisas na vida desses que você gostaria que estivesse aqui e hoje não pode estar, dê um passo de pé, vem aqui na frente.